Fala pessoal, tudo bem? Professor de Geografia, vamos falar um pouco de Cuba. Será que o regime da ilha caribenha vai cair? Tá, primeiro vamos fazer uma análise aí dos fatos que estão ocorrendo em Cuba. É um movimento popular de um grupo pequeno de pessoas, mas esse movimento reverbera fora da ilha com muita força, já que pessoas que são contrárias ao regime que impera na ilha não vê a hora dele ruir e se instaurar um regime democrático, capitalista, neoliberal. Mas se a gente for fazer uma análise, Cuba está passando por um processo de transição. Se a gente pegar, Fidel Castro, líder da revolução, figura emblemática. Depois nós tivemos Raul Castro, era uma figura importante da revolução, mas com menos força do que Fidel. E o Raul já começou uma série de aberturas econômicas na ilha. E agora o Miguel Dias é uma figura que não está conectada à revolução. Então aquela ideia de patriotismo, aquela ideia da pequena ilha que venceu a grande potência, ela perdeu força. E essa perca de força fragiliza todo o sistema e, consequentemente, abre brechas para movimentos legítimos populares. Cuba também passa por um problema gravíssimo, econômico. Por quê? Cuba sempre teve alguém o apoiando. Em determinado momento, foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, naquele contexto da Guerra Fria. Então, a União Soviética financiava a ilha. Pós-fim da União Soviética, teve a Venezuela de Hugo Chávez financiando a ilha caribenha, por conta dos rios de dinheiro que chegavam até Caracas por conta do preço alto do petróleo, já que a Venezuela é um dos grandes produtores de petróleo do mundo. Então, Cuba, recebendo esse dinheiro, não sentia tanto o embargo econômico dos Estados Unidos, desde lá da Revolução Cubana. Quando a Venezuela começa também a se fragmentar, se ruir e entrar num abismo sem fim, com uma crise econômica sem precedentes, deixa-se de enviar dinheiro para Cuba. E Cuba não tem mais esse apoio financeiro. Outra problemática que Cuba poderia se posicionar diferente na geopolítica e na geopolítica econômica seria ter o quê? Armamento nuclear, como Kim Jong-un da Coreia do Norte. Por que os Estados Unidos não imprimem força sobre o regime norte-coreano? Porque toda hora Kim Jong-un fala o seguinte: olha, eu vou jogar uma bomba nuclear no Japão ou na Coreia do Sul. Fora que a Coreia do Norte tem um apoio da China. Então, Cuba não tem apoio de ninguém. Está à deriva na geopolítica atual. Por conta de tudo isso, você percebe essa transição, né? Esses movimentos populares vão derrubar o regime? Não, não vão derrubar o regime, mas já mostra que num futuro próximo isso deve partir do próprio partido que governa a ilha. Então o partido ele vai cada vez mais ficar aberto a uma democracia. Então eles vão tentar legitimar uma eleição de um candidato do partido deles. Então, em suma, a gente vai acabar com esse regime, vamos imprimir a democracia na ilha. Consequentemente, eles vão ter um candidato e eles vão ganhar, entre aspas, possivelmente. Então, eles legitimam um presidente, isso vai forçar os Estados Unidos da América a acabar com o embargo. Consequentemente, eles podem perpetuar no poder democraticamente. Os Estados Unidos poderiam flexibilizar esse embargo contra a ilha, porque quem paga é o povo. Os líderes políticos, o pessoal do exército, com certeza vivem tranquilamente em Havana. Já os pobres pagam o preço pelos políticos. Então, os Estados Unidos poderiam flexibilizar, sentar, negociar. Mas aí você pode falar, nunca os Estados Unidos vão fazer isso. Tem razão. Por quê? Pensa, uma pequena ilha derrotou, entre aspas, os Estados Unidos numa revolução e, ao mesmo tempo, se juntou com o maior inimigo dos Estados Unidos naquele momento e ainda quase teve a instalação de mísseis apontados para os Estados Unidos a partir da ilha.
a crise dos mísseis. Então, nunca os Estados Unidos vão deixar de lembrar de toda essa questão geopolítica que nós tivemos lá na Guerra Fria. Então, é uma espécie de punição que a ilha paga, né, esse embargo econômico. Triste, de novo, porque quem paga é o povo, mas aquilo que eu falei para vocês, a ilha mostra essa transição, mostra uma passagem de poder, uma maior flexibilização cada vez maior. Hoje o presidente ele não tem essa conexão com as lideranças da revolução, então isso deixa ele muito mais frágil e, consequentemente, nós vamos ter nos próximos meses, nos próximos anos, mais pressão e, com certeza, para eles não perderem o poder, eles vão aceitar uma eleição democrática em Cuba. E aí, curtiu? Desce o dedão no like, se inscreve e deixa o seu comentário, cara. É muito importante para mim saber o que você acha aí sobre Cuba, se é uma transição, se pode ter uma guerra, será? Será que os Estados Unidos vão invadir Cuba? Tamo junto, galera, pra cima deles é Gabarita Gel.